Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Amanhã é Dia das Crianças, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 19, quando as crianças foram levadas pelos seus pais para que Jesus lhe impusesse as mãos. E os discípulos, de alguma forma, estavam tentando impedir as crianças de se aproximar de Jesus. Jesus repreende os discípulos e ora pelas crianças e diz assim: deixai vir a mim as criancinhas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Na continuidade desse versículo, quando Jesus fala deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçam, Jesus diz assim que o reino de Deus pertence a pessoas que são semelhantes às crianças, são semelhantes a elas. Então, é sobre isso que a gente gostaria de conversar. O que significa o que Jesus quis dizer? Ser semelhante às crianças. Por que o reino de Deus pertence a pessoas que são semelhantes às crianças? Lembre-se, no vídeo número 26 a gente falou sobre novo nascimento. A ideia de nascer de novo. O reino de Deus é para pessoas que nascem de novo. Jesus fala que a Nicodemos que quem não nasceu de novo não entra no reino de Deus. Então é a ideia de nascer novamente, a ideia de ser nascido do Espírito ou ser feito conforme a imagem e semelhança de Jesus novamente, ou seja, permitir começar a passar por transformações ou crescimentos na nossa vida para que nós possamos ser transformados à semelhança de Jesus. Então essa é a ideia do reino de Deus, essa é a ideia que Jesus está falando também para os discípulos. Tudo está dentro de um contexto geral do reino de Deus, tudo está dentro de um contexto. Jesus está falando, está aplicando o reino de Deus aos discípulos, está ensinando acerca do reino de Deus aos discípulos e está dizendo, deixa as minhas criancinhas para mim, por que vocês estão impedindo? Qual o problema de vocês? Vocês estão malucos? Eu quero abençoar as crianças e eu quero que vocês entendam que vocês devem ser parecidos com elas, porque se vocês não forem parecidos com elas, vocês não vão entrar no reino de Deus. Vocês precisam nascer de novo, mas vocês precisam ter as características de uma criança, porque vocês precisam continuar crescendo e o reino de Deus também fala sobre crescimento, não simplesmente se tornar como crianças, mas continuar um crescimento. Mas sobre esse crescimento, vou falar no vídeo posterior. Eu vou gravar um vídeo sobre essa questão de amadurecimento cristão, como crescer em Jesus, como crescer no reino de Deus. Hoje eu queria falar sobre as características de uma criança, algo que a gente não pode perder, porque isso faz parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento cristão. As crianças são ensináveis. Esse talvez seja um primeiro princípio e um dos princípios principais de uma característica de uma criança. As crianças estão prontas para aprender o tempo todo. E no reino de Deus, nós temos que estar prontos para aprender o tempo todo. Nós jamais seremos perfeitos o suficiente. Nós precisamos continuar crescendo o tempo todo. Precisamos ser ensináveis. E isso não é uma característica de um discípulo de Jesus. Nós precisamos estar prontos para aprender. Por mais que eu saiba alguma coisa, eu tenho muito para aprender ainda. E se eu tenho algo para aprender, eu tenho que permitir ser ensinado. Então Jesus está o tempo todo querendo ensinar os seus discípulos. E esse é um dos casos, é uma das amostras de que Jesus está ensinando os seus discípulos, assim como ele continua tentando ensinar a todos nós. O problema é que a gente muitas vezes endurece o nosso coração e acha que a gente sabe muita coisa e a gente não se humilha para aprender um pouco mais. E a segunda característica está aí, ser humilde. Crianças são humildes. Então a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer que a gente não é maior do que ninguém ou não é superior do que ninguém. A gente precisa reconhecer que a gente, diante de Deus, a gente não é nada. Então tudo que a gente recebeu foi pela graça e presente de Deus. Então a gente tem que estar se humilhando o tempo todo, sendo humilde o tempo todo, para poder crescer no relacionamento com Jesus o tempo todo. Terceira característica de uma criança que é muito legal é que uma criança é totalmente dependente dos seus pais. E nós precisamos ser totalmente dependentes de Jesus, totalmente dependente de Deus. Não haverá crescimento das nossas vidas se a gente não aprender a obedecer, a ser dependente dos nossos pais. A obediência também é um dos princípios. As crianças tendem a obedecer o tempo todo. Elas são chamadas para serem obedientes, elas são ensinadas para serem obedientes. É claro que por causa da natureza carnal, a gente tende a se rebelar de vez em quando, assim como as crianças também tendem a se rebelar. E uma das características que a gente pode observar é que uma criança é muito parecida e ela já nasce com essa natureza adâmica, né? Essa ideia de rebeldia, ela sempre vai procurar a desobediência. Mas ela vai, em todo o tempo, se ela for disciplinada, ela vai obedecer. E nós estamos sendo disciplinados por Deus em amor.
E se nós somos disciplinados por Deus, nós devemos obedecer. E se nós amamos a Jesus, Jesus disse: se vocês verdadeiramente me amam, vocês são meus amigos. E os amigos são aqueles que me obedecem os meus mandamentos. Então, nós deveremos ter essa característica de buscar a obediência o tempo todo, porque isso faz parte também do processo de discipulado. Então, essas são características que mostram que a gente deve carregar com a gente. Ser semelhante a uma criança, talvez também significa ter essas características nas nossas vidas. Ser uma pessoa ensinável, ser uma pessoa humilde, em todo tempo ser dependente de Deus e em todo tempo buscar obediência. Mas uma das características mais legais que a gente deve ter também é essa admiração pelo nosso Pai, essa busca pelo nosso Pai, esse desejo de estar próximo dos nossos pais o tempo todo, de buscar esse relacionamento com o nosso Pai o tempo todo. E as crianças são assim, elas olham para os seus pais como os heróis da vida dela. E nós devemos olhar para Deus, o nosso Pai, assim como uma criança olha para os seus pais, e buscando relacionamento o tempo inteiro. Nós fomos chamados, fomos reconciliados para viver essa intimidade, para viver esse relacionamento. Então busque esse relacionamento com teu Pai através de Cristo Jesus. Então é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar. Amanhã é Dia das Crianças, parabéns a todas as crianças, que essas crianças sejam levadas por seus pais, assim como essas crianças aqui foram levadas até Jesus, para que Jesus impusesse a mão sobre elas, assim que as nossas crianças também sejam levadas por nossos pais. Você que é pai, leve os seus filhos sempre aos pés de Jesus, leve os seus filhos ao conhecimento de Jesus, leve os seus filhos a terem esse entendimento e levem seus filhos a nascerem novamente em Jesus. Eles só vão entender isso quando a fé for inserida no coração deles e eles se converterem também dos seus maus caminhos e eles reconhecerem que Jesus é o seu Senhor, o Senhor da sua vida. E assim eles iniciam um relacionamento com Jesus. Então levem os seus filhos. É responsabilidade de cada um dos seus pais levar os seus filhos, levar as suas crianças até os pés de Jesus. Que Deus os abençoe. Um ótimo Dia das Crianças a todas as crianças. Que Deus ilumine todas elas e até o próximo vídeo.